quem está iniciando, até mesmo os apicultores mais experientes, cometem ao trabalhar com abelha africanizada. Porque pense numa bichinha enxameadeira, principalmente a enxameação migratória no período de escassez. Se você errar, fizer manejo em excesso ou não observar alguns pontos que são muito importantes, quem trabalha com abelha africanizada, ela vai embora, deixa cria, deixa alimento, e é sobre esse assunto que vamos falar nesse vídeo, porque é uma abelha que também tem pontos positivos, mas eu diria que o mais negativo dessa abelha seria esse ponto, enxameação. Claro que também tem a questão de baixa produtividade, mas isso aí você resolve com seleção. Então, vamos lá. Meu amigo, não é fácil. Essa é a colmeia que vou estar transferindo e alertar aqui você, para você ter cuidado, porque suas abelhas vão embora se você errar um desses 10 manejos. Muitos deles são assuntos que falamos aqui com frequência, só que cada vez que abordamos esse conteúdo, acabamos falando alguma coisa que não foi dito em outro momento. E obviamente nesse conteúdo de hoje não vai ser diferente, sempre tem alguma novidade. E assim, né? O porquê de eu estar fazendo aqui essa transferência. Eu sempre gosto de manter as caixas reformadas, sem nenhuma abertura, principalmente no fundo, porque futuramente, se eu precisar tirar esse enxame aqui do canto, eu não tenho problema. Além do mais, melhora para elas a questão do ataque de inimigos naturais, como formiga, traças. E isso só é possível, né, um controle bem feito, pleno, se a caixa for boa. Até porque eu não gosto de trabalhar com fundo apregado, porque eu gosto de ter essa dinâmica. O enxame que vai ser transferido para cá, vocês não estão vendo porque ele está de trás aqui da caixa, está um pouco mais baixo. Mas é um enxame que está forte, completo. Aqui vai iniciar, já tem até um pouco, né, de florada de marmeleiro. Eu já poderia até estar colocando melgueira nele. Só não coloquei ainda, porque ainda tem quadros que não estão bem trabalhados ainda. Não tem muito mel estocado neles. Mas no primeiro sinal de mel estocado, provavelmente próxima semana, eu vou estar falando isso. E o primeiro manejo que você não pode errar quando você trabalha com abelhas africanizadas é na troca da cera. Olha só, gente, falsas realeiras aqui, ou realeiras do ano passado, não é desse ano, ó, porque tá até comida aqui do lado, ó. Olha só. E por que que você não pode errar na troca da cera? Porque a abelha africanizada, ela é altamente enxameadeira. Dependendo do período que você vai fazer isso, ou se não fizer, você pode perder o seu enxame para enxameação por conta disso. No caso, alguns períodos que dá muita pilhagem, é bom evitar estar fazendo manejo, como por exemplo a troca da cera. Porque obviamente, se você fizer no tempo errado, elas não vão puxar a cera que você dá e ainda corre o risco de dar pilhagem e elas irem embora. Então você tem que estar atento quanto a isso. E quando a gente fala de troca de cera, além de ser importante trocar a cera, é importante você trocar no tempo certo. É até interessante porque eu abri uma pesquisa no canal e olha só como tem muito néctar estocado. E basicamente eu estava perguntando a vocês qual a melhor época para estar fazendo a troca da cera. Qual a época que vocês preferem para fazer a troca da cera? E a maioria diz que faz no início da safra. Creio eu que no final do manejo pré-safra. E uma porcentagem até elevada não faz, né? Para você ver o quanto nós ainda podemos melhorar na apicultura. Mas o que é que eu quero dizer com isso tudo?
é que eu antes trocava muito no final do manejo pré-safra, início da safra, mas estou mudando um pouco isso e quero passar a fazer a troca da cera durante a safra, o máximo que eu conseguir no início. E para isso você tem que trabalhar pelo menos com sobreninho, porque senão fica um pouco mais difícil de você fazer a troca 100%. Se eu tivesse sobreninhos, até mesmo eu poderia aplicar um demarré no meio de uma florada, se tivesse tela suficiente. Mas nem sempre isso é possível. No entanto, é válido essa discussão, porque se fala muito que tem que trocar a cera, mas nunca é dito quando. Uma coisa é certa, a abelha africanizada, você tem que ter muito cuidado quando você vai fazer manejos, principalmente nos períodos mais críticos, quando está faltando alimento. Porque se der pilhagem ou qualquer outro motivo, ela vai embora. A abelha africanizada ela só precisa de um motivozinho besta para ir embora. E é por isso que ela é considerada altamente enxameadeira. E obviamente, né, quando você diz que a africanizada ela é muito enxameadeira, você não está falando apenas da enxameação reprodutiva. Tem esse tipo de enxameação, abandono. E se ela se sentir ameaçada, condições desfavoráveis, menino, se não tiver alimento na natureza, ela vai embora mesmo. Por isso que eu tenho observado que enxames que eu deixo para trocar a cera no início e durante, né, do início para o meio da safra, eles vão melhores até mesmo daqueles que eu troco antes. Porque a abelha africanizada ela tem um crescimento muito explosivo. E quando tem a cera mesmo velha, e elas sentem que vai ter florada, elas iniciam um crescimento muito rápido. E para isso, se não tem néctar, como é que elas vão puxar a cera? Você fornece xarope, não é a mesma coisa. Ajuda, puxam, mas quanto mais você puder fazer com que elas puxem naturalmente, melhor. E o segundo manejo que você não pode errar é na troca da rainha. Que é outro ponto bem importante, né? Muitos defendem que a rainha tem que ser trocada todos os anos. Eu já defendi isso também. Hoje eu acredito que basta você trocar aquelas rainhas de baixo desempenho ou rainhas com mais de 2 anos. Fora isso, não tem necessidade. Até porque se você não trocar, as abelhas africanas por si só, elas fazem esse serviço, elas mesmo trocam. Até mesmo no verão eu já vi troca de rainha. Quando eu me refiro aqui no verão, gente, é o período de escassez, tá? O período que não está chovendo. E já o terceiro manejo que você não pode errar é na seleção e melhoramento genético. Por que que eu falo isso? Muitos apicultores, eles trabalham só fazendo captura e muitas vezes isso não é legal, porque a chance você pegar um enxame bom a partir de uma captura é muito baixo. Sendo que muitas vezes você já tem esse enxame dentro do apiário. Então é interessante você fazer a seleção dos seus melhores enxames. Você não pode errar nisso. E parar de estar fazendo só captura. E também, né, fazer também, mas principalmente promover os melhores enxames. Então, fazer essa seleção. Então você não pode errar nisso. E já o quarto manejo que você não pode errar é no controle de doenças. Bem como, no caso o quinto, no controle de inimigos naturais. Doença com a abelha africanizada é pouco comum, mas tem. Já inimigos naturais aqui o mais comum é traça, varroa e formiga. E para isso, se você só manter os enxames fortes, alvado reduzido na escassez, pode ser o suficiente para você não ter problema com isso. Esse aqui, gente, é um enxamezinho que está completo, né? Porque eu não mexi na cera. Não tem muitos quadros com crias, aproximadamente 5 quadros. Mas todos os quadros aqui, elas já iniciaram a estocar alimento. Logo, aqui eu já posso colocar uma melgueira ou um sobreninho. No caso, esse enxame aqui, eu vou trabalhar ele com sobreninho. Já o sexto manejo que você não pode errar é na adequação de espaço. Por que que eu falo isso? Essa questão de espaço, ela é dinâmica, tá? E por que que eu falo que ela é dinâmica? Vou derrubar logo isso aqui, né? Para não derrubar dentro da caixa. Porque na escassez,
Obviamente o seu objetivo é reduzir o máximo que for possível à medida que elas não estão utilizando, principalmente melgueiras. No máximo ali, para elas atravessarem bem o verão, deixar uma melgueira. E aí, né, depois disso, quando chega no período de floradas, no inverno, período chuvoso, já é o contrário. Você tem que estar atento para estar fornecendo mais espaço, que é esse o caso aqui, ó. Eu já tenho que estar atento, porque está iniciando florada de marmeleiro e relame aqui. Logo, eu tenho que dar mais espaço. Aqui eu vou adicionar um sobreninho, no caso, com cera alveolada. Provavelmente eu vou subir a metade dessa cera, só que durante os manejos eu vou dar prioridade por deixar a cera mais nova embaixo e essa cera velha subir toda para elas estocarem néctar, mel. E na medida que eu colher, eu vou descartando a cera velha e dando cera nova, cera já puxada. E já o 7º e 8º manejo que você não pode errar é na alimentação energética e proteica. Porque assim, observação prática, tá? Cada ano é diferente um do outro, cada enxame é diferente um do outro. E em anos bons, se você deixar uma melgueira, é o suficiente para você atravessar com esse enxame forte período de escassez. No entanto, sempre vai ter aquele enxame que você vai ter que fazer alguma intervenção para você não perder ele, a não ser que esse seja o seu objetivo. Por que eu falo isso? Abre espaço, né, nos apiários. Você deixa aqueles mais fracos embora e continua monitorando, observando só os mais fortes. Mas essa questão de alimentação, apesar de ser muito polêmica, eu considero necessária, principalmente em enxames que ainda estão em formação, enxames novos que você dividiu ali recentemente, ou que você fez ou pretende fazer algum manejo mais drástico. Se ele não estiver forte, bem alimentado, se você fizer esse manejo na época errada, você corre o risco de perder. Se você fornecer só pólen, no caso só a proteína, não é interessante em alguns casos, da mesma forma que não é interessante fornecer só xarope. Tanto que aqui esses enxames estão bastante populosos, porque aqui eu só consigo ver um resultado bacana aqui no meu caso, se eu fornecer principalmente proteína. Já fiz manejo aqui só fornecendo xarope, mas como o período de escassez aqui é muito longo e não tem tanto pólen disponível na natureza, os enxames só vão responder bem quando eu forneço alguma fonte de proteína. De preferência a soja com milho. Isso, vamos dizer assim, o artificial, quando você não tem o pólen, que seria o mais ideal. E no caso também o mel. Eu sempre deixo ali de 3 a 5 baldes de mel, só para fornecer para elas. Principalmente esse mel das primeiras colheitas, porque muitas vezes tem até resquício, né, de xarope. E aqueles que você tem certeza que corre esse risco, se é de você descartar ele e deixar para elas limparem, por que não você mesmo colher, guardar e devolver para elas num período que não é tão favorável? Então, tem essas questões sobre a alimentação energética e proteica. Deixa aí nos comentários qual o manejo que funciona para você do que diz respeito à alimentação. Também tem a questão dos promotores, né? Eu já usei, o resultado é bem satisfatório, mas tudo quando feito no tempo certo. Sobre essa questão, uma coisa eu lhe garanto, é mais barato você manter um enxame forte do que você fortalecer o enxame rápido. Por isso que ultimamente eu estou fazendo de tudo para mudar um pouco meus manejos do que diz respeito a isso, para fazer basicamente durante a safra, durante o período chuvoso, para ficar mais barato, sendo que a minha preocupação na escassez é apenas manter os enxames fortes. Claro que a gente todo ano aprende um pouco, mas ultimamente eu tenho observado bastante isso, e nos enxames que eu fiz isso foi mais barato e produziu bem mais. E já o nono manejo que você não pode errar, principalmente Nordeste ou mesmo regiões mais frias, é do que diz respeito à temperatura interna das colmeias. Em alguns casos a temperatura é alta, que é meu caso aqui, eu tenho que sombrear, dar algum conforto térmico, reduzindo a temperatura, mas em muitos casos
você tem aqui dar conforto térmico aumentando em regiões mais frias. O fato é que essa temperatura interna dentro da colmeia tem que ficar em torno de 33, 36 graus, porque senão você também pode perder o enxame. E aqui já foi concluído, falta só o 10º. Vamos fechar aqui a colmeia, dar alguns avisos, que basicamente é que a área de membro está sendo configurada para você que só quer ajudar mesmo e não tem pretensão de ser apicultor. Mas também a gente está configurando a área de membro para você, consumidor, informar um pouco mais sobre o consumo do mel. Para profissionais também, que querem iniciar aí na apicultura e querem um curso mais rápido, mais acessível, apenas para você poder dar os primeiros passos. E tudo isso vai ser lançado em breve. E já o 10º manejo, que você não pode errar, é nas revisões. Porque assim, gente, a abelha africanizada, se tem uma coisa que eu aprendi com ela e que os manuais falam muito sobre isso e que você às vezes até interpreta de maneira um pouco errada, é que a abelha africanizada ela é altamente enxameadeira. Só que um detalhe, quando você fala em enxameação, a primeira coisa que vem na sua mente é a enxameação reprodutiva. Só que também tem o abandono, que é um tipo de enxameação migratória. E nesse ponto aqui, quando entra o período de escassez, quanto menos você mexer nos seus enxames, eu tenho observado que é melhor. Por isso que a partir do próximo ano, eu não quero mais fazer manejo de cera antes de abrir florada. Porque sempre que eu faço isso, eu perco parte das floradas e tenho observado que mesmo sendo cera velha, se ela não utiliza para fazer postura, se você manteve o enxame forte durante a escassez, ela utiliza para estocar mel. E é nesse momento que você aumenta espaço e vai trocando a cera. Eu estou mudando todo esse meu manejo para esse sistema a partir do próximo ano. Ainda estou testando em algumas colmeias para chegar no passo a passo mais, vamos dizer assim, assertivo de como isso vai ser feito, até mesmo preparando materiais, porque nesse caso o ideal é você ter pelo menos um sobreninho, para você estar subindo cera velha de ninho e descendo cera nova e aos poucos ir trocando. E pode ter certeza que é bem mais fácil se você estiver trabalhando com ninho sobre ninho. Mas dá para fazer também com melgueirinha, melgueirão, só que isso não vai ser tão dinâmico. Mas eu quero chamar a atenção sobre esse ponto para você. Chega a escassez, principalmente aquele período mais crítico ali, está prestes a iniciar a chuva, não choveu ainda, os enxames estão bastante, vamos dizer assim, com fome. Qualquer manejo que você vai fazer, às vezes da pilhagem, você tem que ter muito cuidado, porque senão você vai perder muito enxame se você fizer muito manejo nesse período. Principalmente alimentações internas que você use muito mel, quando a caixa muitas vezes não é muito boa, tem ali alguma brecha, ou o alvado não está reduzido o suficiente, o enxame não está forte o suficiente, você vai perder. Inclusive é comum você perder colmeias depois de manejos que ficou cria, alimento, ficou néctar, pólen, e você não quer que isso aconteça, né? Obviamente, principalmente se você quiser pegar as primeiras floradas. Então, era isso aí. Eu espero que você tenha gostado. Curte o vídeo. Dúvidas e sugestões nos comentários. Um grande abraço e até o próximo.